Estamos de volta com o programa Eclésia ao vivo, falando da grande semana, a Semana Santa, né, qual estamos vivendo. Estamos discutindo aqui tudo relacionado à Semana Santa. Paramos na Quinta-feira Santa, pois na sexta-feira teremos um programa Eclésia para tratarmos de assuntos relacionados mais diretamente à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse programa Eclésia vai ao ar às 10 horas da manhã. Agora eu quero falar para vocês, amigos telespectadores, daqui a pouquinho a gente vai explicar certinho, mas você já ouviu falar do Frei Raniero Cantalamessa, o padre Raniero Cantalamessa? Ele é o pregador da Casa Pontifícia. Isso significa, ele é o pregador do Papa. Aliás, o Raniero Cantalamessa está nessa função desde a época do Papa João Paulo II. Já há muitos anos, então, ele é o pregador do Papa, o pregador da Casa Pontifícia. E ele gravou um curso, um conteúdo exclusivo aqui para a gente da Rede Século XXI. Nós aqui que trabalhamos na Associação do Senhor Jesus, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Está lá no nosso EAD da Rede Século XXI, que é o nosso ensino à distância. Daqui a pouquinho eu vou explicar como é que você faz para acessar isso. Então não sai daí, você pode acessar esse conteúdo gratuitamente e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, porque é em preparação para viver bem a Semana Santa, tá bom? Daqui a pouquinho eu explico melhor sobre isso, porque eu vou continuar falando aqui com o Padre Guido, senão não vai dar tempo de a gente falar sobre tanta coisa que temos para falar no dia de hoje. Vamos lá, Padre Guido, vamos começar então a entender das celebrações importantes que acontecem na Quinta-feira Santa. Sim. Em latim, tem dois nomes distintos das celebrações que acontecem na Quinta-feira Santa. Quais são elas? Missa Chrismatis e Missa in Cena Domini. Vamos lá, Chrismatis, o que significa? Missa do Crisma é uma missa solene presidida pelo bispo de cada diocese e concelebrada pelos padres daquela diocese. É uma missa que se celebra na catedral de cada diocese e que lembra a instituição do sacerdócio e, nesta oportunidade, o bispo benze 3 óleos santos. Essa celebração também é conhecida como Bênção dos Santos Óleos, né, Padre? Exato. E por quê? Porque o bispo, com o seu poder, dá o grande valor a 3 óleos que os sacerdotes usam em benefício dos fiéis. Quais são estes 3 óleos? O óleo dos enfermos, o óleo dos catecúmenos e o óleo do crisma. Certo. O óleo dos enfermos, como diz a mesma palavra, é usado pelo sacerdote quando administra a unção sagrada dos doentes e que tem também o poder de absolver os pecados. Eu acho que a gente tem algumas imagens aí, né, Bruno, nosso diretor, botar pra gente aqui. A gente tem algumas imagens para ilustrar o que o Padre Guido está falando, da bênção dos santos óleos. Está aí, ó. Exato. Então, o bispo, daquele momento, estava ali benzendo, é assim que se diz, Padre Guido? Sim, benzendo desses óleos. Um destes óleos, exato. Pode notar um pormenor através desta imagem que o bispo está colocando mais um ingrediente, um aroma, um perfume, uma espécie de perfume dentro do óleo, certo? E para dar depois, através da oração, o valor a este óleo que o sacerdote usa na hora do batismo das crianças, é o óleo dos catecúmenos. Olha só, Padre Guido, tem esse detalhe aí também que a gente queria comentar. É muito belo. O nosso Papa Emérito aí na foto, sim, o Papa Bento XVI, ele está soprando. Soprando, sim. Quando se trata de benzer o terceiro óleo, chamado crisma, que é usado para administrar o sacramento do crisma, certo, como também para ungir as mãos do sacerdote quando se torna padre, né? O bispo sopra sobre o óleo. Este gesto, proveniente de uma palavra hebraica, ruah, que se encontra gravado na Bíblia 2 vezes. Na hora que Deus forma o ser humano, Deus soprou sobre aquele fantoche, digamos assim, né, que começou a ter vida. E Jesus depois, quando aparece já ressuscitado aos seus apóstolos, está escrito que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.
os pecados que perdoardes serão perdoados, os pecados que não perdoardes serão retidos. O sopro representa a força do Espírito Santo, que dá e que transmite a vida de Deus, o poder de Deus. Olha só, gente, que presente bonito que nós recebemos gratuitamente. E estes 3 óleos são entregues pelo bispo ao término da Santa Missa para cada um dos padres párocos, e os padres os levam para uso nas suas paróquias. O óleo dos enfermos, o óleo dos catecúmenos, né, e o óleo do crisma. Quando é que o padre usa o óleo dos catecúmenos? Quando batiza uma criança e faz com este óleo uma unção sobre o peito do bebê. Certo. Quando é que o padre usa o óleo do crisma? Na hora do batismo, depois de administrar o batismo, o padre unge a fronte do bebê com o óleo do crisma. Certo. Mas numa maneira muito mais profunda, que caracteriza o sacramento do Espírito Santo, é o bispo na hora do crisma, que usa exatamente este mesmo óleo e faz uma unção sobre a fronte do jovem ou do adolescente, dizendo, chamando-o por nome, dizendo: recebe por este sinal os dons do Espírito Santo. O sacramento do crisma encerra, né, a iniciação cristã, é o 3º sacramento completando a iniciação cristã, e ele, de maneira solene, então, a pessoa se torna adulta diante da fé. Então, é nesse momento, na Quinta-feira Santa, que o bispo abençoa esses óleos para o ano todo. Pelo que eu entendi, Padre Guido, nesse caso, somente o bispo pode presidir, então, essa celebração. Exato, é somente o bispo que preside esta solene com celebração, né? E de feito, repito, única e exclusivamente na catedral onde reside o bispo da diocese, né? Nessa missa também, Padre Guido, geralmente o clero daquela diocese está presente ali com o bispo, celebrando, porque também tem uma relação com o ministério da ordem. Perfeito. Nesse momento, não tem? Exato. É uma comemoração fraterna do bispo com os sacerdotes, lembrando como Jesus, exatamente naquele dia, foi na parte da noite, ele, quando celebrou, digamos assim, e participou da Santa Ceia, Jesus instituiu a Eucaristia e formou os primeiros padres. Os padres comemoram, né, a data, digamos assim, do seu sacerdócio. É o dia de alegria para todos os padres, porque mesmo numa maneira, digamos assim, que ninguém de nós, padre, merece, porém, em força da ordenação sacerdotal, nos tornamos ministros diretos de Deus, administrando todos os santos sacramentos. Ô, Padre Guido, essa missa chamada Crismatis, sim. Ela não é uma missa fechada. Se é na catedral, é aberta a todo o público. É aberta para todo o povo, com a plena participação dos representantes de todas as paróquias. E é celebrada exclusivamente na parte da manhã de quinta-feira. Ah, na parte da manhã. Exato. Agora, um pormenor Sim. É bom explicar para os nossos amigos. Há várias dioceses onde esta Santa Missa é celebrada na quarta-feira santa, isto é, amanhã. Certo. Por quê? Porque são dioceses grandes e, coitado dos padres que marcam a sua presença, né? Devido às longas distâncias, é que os bispos preferem celebrar na noite de quarta-feira, ao invés de quinta-feira de manhã. Por razões práticas. Práticas, exato, né? Mas é muito bela esta celebração eucarística que mostra a plena comunhão do bispo com todos os seus queridos sacerdotes que pertencem à sua diocese. Sacerdotes diocesanos, como também os sacerdotes religiosos que fazem parte da grande família dos padres, né? Antes da gente falar da próxima celebração da Quinta-feira Santa, que é importantíssima, Sim. só abrir um espaço aqui para a pergunta dos nossos telespectadores. A gente tem 2 perguntas aqui do Ceará. Aliás, a gente sempre recebe aqui a contribuição dos nossos amigos cearenses. Muito obrigado para o pessoal do estado do Ceará, que sempre manda pergunta aqui para a gente. A primeira delas é da Maria Ivanir de Lima, ela é de Barbalha, no Ceará.
A pergunta dela, na verdade, eu vou fazer junto com outro telespectador aqui que mandou por WhatsApp. Aliás, você continua mandando sua participação por WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente repete aí o número do nosso WhatsApp, que a gente está estreando essa comunicação aqui. Vamos usar bastante essa ferramenta que é interessante, ela é rápida. Por WhatsApp, nosso amigo Alexandre, de Fortaleza, Ceará, ele diz o seguinte: quais são os dias de preceito durante a Semana Santa? Né? Porque, completando a pergunta aqui do Alexandre, que ele quer entender quais são os dias de preceito durante a Semana Santa, a Maria Ivanir, como eu estava dizendo antes, ela pergunta se a celebração da segunda e da terça-feira santa são celebrações importantes também durante a Semana Santa. Sim. Todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa são importantes, porque nos levam a, digamos, a acompanhar Jesus nos seus últimos dias que passou entre nós. E, sobretudo, a celebração não somente eucarística, porque nós na Sexta-feira Santa, por exemplo, que é dia de preceito, ninguém celebra a Santa Missa, nem o Papa, nem nós padres. Existe uma solene ação litúrgica da paixão e da morte de Jesus. É o dia de maior luto na história da Igreja, pensando na morte de Jesus, como nós falaremos melhor na sexta-feira no nosso programa que vamos apresentar para os nossos amigos. E também a Igreja requer, não se esqueçam, na Sexta-feira Santa, um gesto concreto que nós chamamos de abstinência da carne e também de jejum, pensando no sofrimento e na morte do nosso Salvador. E nesta Semana Santa acontecem também eventos, digamos assim, não comuns, quais, por exemplo, confissões ou comunitárias ou individuais, ou com um sistema, como nós falamos assim, de mutirão de vários padres que se apresentam na tua paróquia, hoje, na outra paróquia, amanhã, à disposição dos fiéis. Gente, façamos de tudo para que ninguém de nós, repito esta palavra, ninguém chegue ao dia de Páscoa, no próximo domingo, dizendo que não encontrou um tempo hábil para reconciliar-se com Deus. Se não pode, nos horários marcados pela paróquia, telefone para o seu pároco, combine com ele um horário particular. Fique tranquilo que o padre não vai dizer de não, especialmente nesses dias tão queridos e tão preciosos para a nossa vida cristã. Aliás, falar da celebração mais importante, o tríduo que começa na Quinta-feira Santa e vai até o sábado, não é só dizer dessa semana. Na verdade, essa celebração é mais importante do ano, né? Porque ali está o centro da nossa fé, não é, Padre Guido? Exato. Né? Que a gente vai dizer na sequência, aqui, na Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, né? Importantíssimo, e depois o tríduo completo, que vai até o Sábado Santo. Aliás, o Padre Guido falou agora há pouco, só uma curiosidade que eu me lembrei aqui, o Padre Guido falou da celebração da luz, né? Que a gente lembra do Círio Pascal, no sábado, né? Na Vigília Pascal, que é uma celebração belíssima, lindíssima. A tradição da bênção do fogo novo é uma tradição que veio da igreja irlandesa, uma tradição que nasceu na Irlanda. É uma missa riquíssima. Agora, Padre Guido, principalmente essa celebração do Sábado Santo, os elementos que a gente encontra ali têm tudo a ver com a Páscoa judaica. Né? O senhor já falou agora há pouco também de tradições judaicas. Sim. Existe uma celebração chamada Haggadah, né? Uma celebração judaica chamada Haggadah, na qual quase tudo que acontece nessa celebração, Padre Guido, lembra um pouco a nossa missa católica. Os elementos da missa estão baseados também nessa celebração, né, Padre Guido? Perfeito. Inclusive, os elementos, digamos assim, básicos que Jesus usou e que nós hoje usamos para realizar aquele que é chamado do milagre da transubstanciação. Isto é, a mudança do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Jesus. Neste jantar festivo dos hebreus, que existe até hoje, não se lembram absolutamente episódios da vida de Jesus, no qual, inclusive, não acreditam. Eles só lembram a passagem histórica da libertação do povo do Egito para a Terra Prometida. Certo. Portanto, uma celebração feita de tantos pormenores interessantes. Lembra, por exemplo, das ervas amargas. Exato. Né? Isto é, comem
cordeiro assado, macho de 1 ano, e ao redor colocam exatamente ervas amargas para lembrar o tempo de amargura que o povo passou no Egito. E comem o pão ázimo, isto é, não fermentado, porque não tiveram tempo de fazer fermentar o pão. Comem de pé, não sentados, para lembrar a pressa que tiveram de sair daquele país e começar aquela longa caminhada. No Hagadá também tem toda uma celebração especial na pessoa do profeta Elias. Né? Se reserva um espaço na mesa como se fosse para o próprio profeta Elias. É uma tradição belíssima. Muito Agora, bela. Apesar de bela, a gente respeita demais a tradição judaica, tudo que veio depois do cristianismo não precisa mais do próprio cordeiro, porque nós temos o Cordeiro de Deus, que é o próprio Cristo. Né? Essa celebração está voltada diretamente na pessoa de Jesus Cristo. Exato. É aí que nós notamos a grande diferença da Páscoa hebraica com a nossa Páscoa. Porque é Jesus que se imola na cruz. É Ele, o Cordeiro imolado, que oferece a sua vida para resgatar o pecado que a humanidade continua cometendo. Aí o novo valor exatamente da nossa Páscoa. Jesus manifestou tudo isso exatamente naquele encontro festivo que ele fez à noite e que hoje é lembrado, Eric, através da segunda missa da Quinta-feira Santa, né, que é chamada exatamente In Cena Domini. Essa missa chamada In Cena Domini, a gente vai na sequência entrar nos pormenores dela, porque ela é riquíssima, tem muita coisa para a gente falar dela. Quero aproveitar aqui, Padre Ido, lembrar rapidinho aqui uma pergunta do nosso telespectador. Sim. O Pedrinho, de Araras, ele mandou assim aqui via WhatsApp, Pedrinho, que nós falamos agora há pouco da bênção dos santos óleos. Sim. Ele queria saber se o correto é dizer benzer os santos óleos ou abençoar os santos óleos. Nossa, que é uma diferença, né? não, é a bênção dos óleos, portanto é benzer. Né? O óleo se torna a matéria para poder transmitir um sinal da graça de Deus. Por isso, por exemplo, o óleo dos enfermos, meus irmãos, quando é administrado por uma pessoa que está passando mesmo muito mal, ou até já está em coma, tem também o efeito do perdão dos pecados, Eric. Olha só. Veja só a grande importância, né, que tem o óleo sagrado dos enfermos, e que o sacerdote usa exatamente na hora difícil da vida. É muito belo ver nestes dias que antecedem a Páscoa, ou também no domingo seguinte, após a Páscoa, isto é, dentro do clima da Páscoa, ver tantas paróquias que programam a missa de Páscoa para os doentes, ou antes ou depois, mas dentro do ciclo da Páscoa. E nesta Santa Missa especial dos doentes, é administrada a unção dos doentes para cada uma das pessoas que participa, doentes ou também idosos. E produz também, repito, o efeito do perdão dos pecados. A raiz da palavra benzer também tem relação com abençoar. Então não tem problema a gente pensar benzer ou abençoar, porque na verdade é a mesma coisa. Bom, a gente vai para o intervalo. Na sequência, nós vamos falar, não sai daí que eu vou te explicar certinho como você pode fazer para ter acesso ao material exclusivo do padre Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, o pregador do Papa. Como é que você pode ter acesso a uma espécie de retiro, vamos dizer assim, que a gente está disponibilizando para você aqui no EAD da Século XXI. Olha só, e esse conteúdo é de graça, não precisa pagar nada por isso. A gente vai falar isso no próximo intervalo, logo depois do intervalo. Vou aproveitar também, na volta do intervalo, vou explicar de novo, porque tem muita gente com dúvida, como por exemplo aqui o nosso amigo Anderson, de Campo Formoso, na Bahia, né? Por que a Páscoa cai uma vez em março, outra vez em abril? Nós vamos repetir como é que a igreja calcula esse tempo certinho do domingo de Páscoa, logo depois do intervalo, tá bom? Não sai daí, a gente volta já já.